tudo bem? Eu sou a Lê e essa sou eu visitando pela primeira vez o MASP em São Paulo. Conhecer o acervo do MASP foi incrível, eu pude ver de perto tanta referência que eu passei a faculdade estudando em livros, sabe? Então, eu decidi pintar uma obra que eu fiquei algum tempo contemplando no museu. Essa sala é sobre estudos da Gestalt, tá? A pintura que eu escolhi foi o retrato de uma dama lendo um livro junto a uma fonte de Antoine Véchier, um artista francês que viveu entre os anos de 1740 e 1824. Essa pintura foi criada em 1785 e foi doada para o acervo do MASP por Assis Chateaubriand em 1958. O motivo da minha escolha foi um pouco do espanto e da admiração que eu senti quando eu vi os detalhes desse vestido e das fitas de cetim, que na hora eu disse, que absurdo isso, não tem como fazer algo assim. E a partir da minha desmotivação que eu pensei, quer saber, eu acho que eu vou tentar. Então eu passei um bom tempo analisando a obra no museu, não vendo a figura em si, os símbolos e os significados que elas tinham, mas tentando analisar linha, forma, cor, paletas, misturas possíveis que eu poderia fazer para chegar naquele resultado. E assim eu decidi começar. Eu comecei desenhando de forma livre com o carvão e por isso as minhas proporções ficaram bem diferentes do original. Eu decidi, já que eu estava fazendo uma cópia e não exatamente uma releitura, para testar as minhas habilidades, que eu ia começar o quadro por partes, para que eu sempre estivesse observando a mesma área da pintura original. Durante o processo eu percebi que talvez esse método não fosse o melhor, porque era muito difícil fazer com que os tons que se repetiam em outras partes do trabalho ficassem parecidos. Porém, eu decidi que eu ia focar mais na minha percepção de análise da obra do que realmente no resultado final, porque eu sei que aquilo era só uma prática e não era para ser uma cópia exatamente igual. Eu também percebi durante o processo como eu ia melhorando e muitas vezes tive que voltar e refazer algum detalhe, porque mesmo quando eu tinha gostado do resultado, de um dia para o outro, a minha percepção já tinha mudado completamente e eu já saberia resolver aquilo de uma outra maneira. Então praticar faz total diferença, de um dia para o outro eu já consegui notar isso. Esse processo de cópia é um grande treinamento do olhar, porque todo momento eu ficava comparando o que eu estava fazendo ao original, fazendo com que a minha percepção de espaço, principalmente dos fundamentos da linguagem visual e das cores e misturas de cores para chegar naquele resultado, ficassem cada vez mais precisas. Mas em alguns momentos, por conta da minha falta de prática, o meu olhar ficava muito bagunçado, eu não conseguia compreender exatamente o que estava na imagem para poder reproduzir isso. Então, muitas das coisas que eu tive que fazer, principalmente porque as proporções ficaram diferentes, foi usar o meu julgamento para acabar completando esses espaços da maneira que eu achava que ficasse mais parecido.
Outra observação que eu tive durante todo esse processo foi que as minhas pinceladas elas não ficaram concisas ao longo do trabalho. Por exemplo, no rosto eu fiz um esfumato. No tecido eu deixei pinceladas grossas em relevo. O fundo eu fiz por velaturas. Então eu usei várias técnicas para completar um espaço e eu fiquei muito curiosa para saber qual era a técnica do artista. E eu queria muito poder voltar ao MASP durante o processo para olhar mais uma vez a obra, para ver se eu conseguia perceber esses detalhes que no momento eu não me liguei. A parte que eu achei mais difícil foi fazer a representação desse tecido branco, que ele tem uma leve transparência, quase como se ele tivesse várias camadas e eu conseguisse observar isso na tela. E na minha mistura de tinta eu deixei o vestido meio com aspecto de ocre, usei um pouco de cinza, de tons de cinza, e eu comecei primeiro pela manga. E durante o processo eu acabei percebendo, depois que eu já tinha feito as mangas, que ele tinha bastante um aspecto de verde e azul na sua mistura também. Mas eu pensei, se eu tivesse que fazer essas mudanças, eu teria que refazer em todas as partes do tecido. E como eu estava focando em áreas ao invés de unidade, eu acabei deixando dessa maneira. Mas é interessante ver como mesmo quando eu estava chegando no final, eu já tinha percebido melhoras e coisas que eu poderia fazer para melhorar a minha prática. Engraçado que mesmo o vestido sendo o meu maior desafio, foi a parte que eu mais gostei de fazer, porque eu saí muito da minha área de conforto. Na verdade, o que eu mais gostei foi a fita de cetim. E a parte que eu menos gostei foi a Ivory, porque a referência do Google que eu tava usando, ela, nessa parte do fundo, ela era uma imagem muito escura e não era nítido. E eu acabei representando essa mesma coisa na minha imagem, então eu acho que ela tá muito destoando, assim, com o resto da figura humana e o resto do fundo também. E a parte que eu tenho mais facilidade é o rosto e a pele, porque é uma coisa que eu acabo praticando com muita frequência. Eu gosto muito de fazer pinturas de figura humana. E paisagens eu detesto, e eu nunca foco nisso, então eu acho que é uma área que eu preciso muito praticar. Comenta se tem alguma outra obra clássica que você gostaria que eu fizesse, ou alguma outra prática. Se você tiver alguma dúvida, vamos trocar uma ideia. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar, que ajuda muito. E muito obrigada. Agora aproveite o resultado. E vazio. E vazio.